Bom dia, mas bom dia mesmo. Que alegria nos reencontrarmos nessa belíssima manhã de terça-feira, hoje, dia 17 de março, direto de Campina Grande, Opção para a Vida adentrando em seu lar. Dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Você ouvirá também, dentro de instantes, uma belíssima música interpretada pelo coral direto de Jerusalém, Aleluia, de Handel, este belíssimo hino interpretado em muitos países, em muitas línguas. Você terá a oportunidade de assistir direto de Jerusalém, lá do Jardim da Tumba. Portanto, continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Devo informar, neste início do nosso programa, que no próximo sábado, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário estará realizando mais um EMAC, Encontro de Casais, e você pode participar. As inscrições estão abertas. Você procure entrar em contato com a secretária Adriana, Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, no horário comercial. Faça a sua inscrição, assegure a sua vaga. Vai ser uma bênção para a sua vida, para a sua família, e você não pode perder. Telefone para contato comercial é 3341 2962. Não perca, portanto, essa oportunidade. Venha participar deste EMAC. Nesse instante, desejo convidar você para que juntos façamos uma oração, agradecendo a Deus por esse dia que Ele está nos concedendo, o privilégio e a oportunidade que ainda temos neste país de ouvirmos a palavra de Deus através deste veículo de comunicação. Portanto, curve a sua fronte e juntos agradeçamos a Deus por essa oportunidade, por esse espaço que ainda temos nesta nação de anunciar as boas novas de salvação. Pai, obrigado por este dia que o Senhor está nos concedendo. Rogamos-te, ó Deus, que nesse momento o teu Espírito Santo se instrumentalize desta palavra que receberemos através do pastor Antônio Júnior para falar a cada família e a cada coração. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de ouvir o pastor Antônio Júnior, quero deixá-los com este coral maravilhoso, direto de Jerusalém, lá do Jardim da Tumba. Aleluia, de Handel.
Meus queridos, eu queria compartilhar com vocês essa noite sobre a solução definitiva. A gente sempre tem buscado solucionar algumas coisas nas nossas vidas. E nessa noite eu queria compartilhar sobre uma solução definitiva. Definitiva. Nós temos um problema. Quando eu digo nós, eu estou falando de uma forma genérica, o ser humano, a raça humana. Talvez, se tivesse uma tecnologia hoje, de escanear a nossa mente. E dentro do escaneio da nossa mente, o software identificasse um pensamento impuro, identificasse uma motivação egoísta, ou uma palavra que saiu da nossa boca torpe. E se eu pedisse a esse software, então, a mídia, por favor, coloca aqui o pensamento do pastor Júnior, o pior que ele pensou. Consequentemente, eu baixaria minha cabeça e me envergonharia. Porque nenhum de nós tem a coragem, ou teria a coragem de permanecer neste banco, nesta igreja, sabendo que toda a igreja viu o íntimo do meu pensamento. Eu acho que nós olharíamos para o chão e, consumidos de vergonha, baixaríamos a cabeça. Agora, o interessante é que o ser humano, ele gasta uma energia absurda tentando silenciar a sua consciência. Nós tentamos compensar nossos erros com boas obras, com boas palavras, com boa conversa. Tentamos esconder as nossas falhas, às vezes sobre a capa da religiosidade. Eu sou crente, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor. Às vezes nós tentamos convencer a nós mesmos de que não somos tão ruins assim, comparado aos outros, lógico. Mas aqui há um grande problema. Nós não lidamos com o juiz terreno. Nós não temos esse software. Mas nós lidamos com o Deus
de quem diz as Escrituras: Santo, Santo, Santo. A Bíblia nos apresenta então um dilema que parece insolúvel. Se Deus é perfeitamente justo, Ele tem que nos punir. Se Ele simplesmente perdoasse, sem uma base legal, Ele deixaria de ser justo. Como então o culpado pode sair do tribunal de Deus, não apenas perdoado, mas declarado justo? Essa é a pergunta que eu faço essa noite. Como sair do escrutínio do ser de Deus intacto, perdoado? Há muitos então procuram na natureza, naquilo que foi criado, tentando expiar os seus pecados. Há muitos então se flagelam, autoflagelam, para que, pensando que a dor extirpará então toda a sua malignidade. Outros então pensam: não, eu vou me enclausurar em um lugar onde não tenho contato com este mundo aí fora. E são várias e várias e várias soluções. E eu penso então que a resposta para esse enigma não está no que nós fazemos por Deus, mas no que Deus fez por nós em uma tarde escura no Gólgota, no Calvário. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5 e versículo de número 21. Segunda Coríntios, capítulo número 5, versículo número 21. O texto sagrado nos diz a seguinte coisa, e está aí no telão para quem quiser acompanhar: aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu acho que esse versículo é o santo dos santos do Novo Testamento. Em apenas uma frase, o apóstolo Paulo ele resume todo o mecanismo de nossa salvação. Ele nos apresenta o que os reformadores chamaram de o grande intercâmbio. E hoje então convido você, igreja, amados irmãos também que estão em casa nos acompanhando pelo YouTube, a olhar a esse texto e ver um juiz perfeitamente justo, mas que nos trouxe a única esperança para um réu, que somos nós, mas que nos deu um fiador. Mas não um fiador qualquer. Esse fiador teria que ser alguém que não devesse nada ao tribunal, alguém cuja ficha fosse absolutamente impecável, pois um prisioneiro não pode pagar a fiança de outro. E é aqui que Paulo abre as cortinas da eternidade e nos apresenta esse protagonista desse mistério. Observamos então essa primeira cláusula do verso 21 que eu destaco: aquele que não conheceu pecado. Aqui está estabelecido essa base cristológica. Não é apenas que Jesus não pecou, é que Ele era a própria santidade encarnada. Ele era o próprio Deus encarnado. Ele se humilhou e habitou entre nós, para que a queda da humanidade pudesse então ter uma saída. E aí nós encontramos esse cenário favorável ao homem. Adão foi tentado, veja bem, Adão foi tentado em um jardim perfeito, tinha saciado em sua companhia, porém esse homem falhou. Se Adão, dentro da perfeição, falhou, imagina nós. Você entende, irmãos, que toda vez que o nosso eu tenta se auto-justificar, nós falhamos,
Porque quando olhamos para as Escrituras, nós vemos exemplos bastante robustos para entender que nós precisamos desesperadamente de Deus. E precisamos desesperadamente abandonar o nosso eu, mortificar a nossa carne. Todos nós falhamos, pecamos, estamos longe de Deus, e a prova disso é o nosso comportamento, vícios, inclinações e desejos que não coadunam com os de Deus. Uma verdadeira desgraça. É só olhar ao redor. Não há quem faça o bem, não há quem seja em favor de Deus e Deus o aceite. Era necessário um substituto, uma pessoa imaculada, santa, humilde, servo, obediente. Ao olhar a humanidade, quem poderia ser essa pessoa? Quem? Se a nossa salvação dependesse de nós mesmos, ou de qualquer outro nome, ela seria impossível, pois nenhum outro nome é capaz de carregar o peso da ira divina contra o pecado. Ninguém era capaz. A exclusividade de Cristo não é um ato de intolerância, é um ato de misericórdia, pois Ele designou o único que poderia vencer a morte e a lei em nosso lugar. Então vamos para o texto, ver essa primeira lição. A lição de quê? De que Jesus é justamente essa representatividade absoluta, fiel, eficaz, que inclusive quando esteve entre nós, como diz as Escrituras, viveu como nós, homem, também foi tentado. E aí nós olhamos para o quadro da tentação. No quadro da tentação, quando Satanás tentou Jesus a cometer um crime, não era um crime moral, grosseiro, mas era abandonar a confiança no Pai. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, o inimigo ele tenta semear a dúvida sobre a identidade de Jesus e sugere que ele use os seus atributos divinos para benefício próprio. É interessante que essa mesma característica está nos dias de hoje nas nossas vidas. Às vezes pelo fato de sermos crentes, às vezes pelo fato de termos algum cargo na igreja, às vezes pelo fato de termos qualquer coisa que a gente advoga que isso para nós é poder intrínseco, nós às vezes pensamos igual o diabo está tentando a nós, ou tentou a Jesus. Mas qual foi o posicionamento de Jesus? Ele se recusa a agir fora da dependência de Deus e responde: não só de pão viverá o homem. Jesus se coloca no lugar do homem dependente. Ele obedece, e Jesus provou que a sua fonte de fazer a vontade do Pai era maior do que a sua fome biológica. Isso é uma lição, irmãos, preciosíssima para nós. A posição de obediência é maior do que qualquer vantagem desse mundo. A tentação da presunção foi o que Satanás fez. O diabo ele usa a própria Escritura de forma distorcida. Uma proposta de exibicionismo religioso. Pule e force Deus a te salvar publicamente. Jesus demonstra que a verdadeira obediência não está em testar a fidelidade de Deus, mas descansa nela. Ele se posiciona em submissão ao Senhor. Ele não precisava de provas espetaculares, ele conhecia Deus. A obediência profunda é aquela que não exige sinais para caminhar no escuro, mas crê e obedece e vive. Aleluia. Petulante como é o inimigo das nossas almas, ele ainda tenta Jesus para os reinos do mundo.
O diabo oferece a Jesus o que era dele por direito, as nações. Era de Jesus já. Mas mentiroso e enganador e auto-enganador, pensava o diabo que os reinos eram dele. Tudo isso era para desviar Jesus do Calvário. Tudo isso era para desviar o nosso Senhor daquilo então que ele deveria fazer, da sua missão. E Jesus responde a ele de forma a entender que Jesus não ia perder o foco, a missão, o rumo, o caminho. Jesus sabia que para nos fazer justiça de Deus, ele teria que ser feito pecado. Ao rejeitar os reinos do mundo, ele estava dizendo: eu aceito a cruz para resgatar o meu povo. Para pagar a dívida de outros, o fiador precisa estar livre de dívidas próprias. Se Jesus tivesse um único pecado, ele morreria por si mesmo, não por nós. E aí nós temos essa segunda lição do texto de Coríntios, a identificação vicária. A palavra vicária quer dizer o substituto. O fez pecado por nós. E aqui nós entendemos claramente que Jesus não pecou. Como alguns vão dizer, Jesus, irmãos, permaneceu ontologicamente santo, em sua essência e em seu caráter. Mas o texto nos diz que ele tornou-se juridicamente culpado. Ele tomou a nossa culpa para si. É como se um advogado chegasse naqueles que estavam no corredor da morte, julgado, com provas materiais de que ele realmente cometeu o crime e deve ser morto por aquele crime. É como se o advogado dissesse assim: não, eu assumo toda a criminalidade dele, eu assumo toda a culpa dele, embora o advogado não tivesse feito absolutamente nada. Aqui está pintado justamente esse quadro. Jesus não fez absolutamente nada contra Deus, mas ele tomou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, e por isso que ele foi feito pecado, no sentido que a nossa culpa foi legalmente creditada na conta dele. Ele não tinha a mancha do pecado, mas carregou a responsabilidade legal por ele. É o que nós conhecemos na teologia de imputação de nossa culpa. Nossos pecados foram colocados sobre ele, e como ele é justo, sem pecado, a justiça dele foi imputada em nós. E aqui é a manifestação definitiva daquilo que era o ritual do Yom Kippur. O sumo sacerdote, ele impunha as mãos sobre a cabeça do animal, confessando os pecados do povo. Aquilo era um ato então de transferência simbólica. Na cruz, Deus, o Pai, entre aspas, impondo as mãos sobre o Filho, Jesus tornou-se o alvo da ira de Deus, que deveria legalmente cair sobre nós. Espero a sua compreensão. O motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção é que o nosso programa só tem a duração de 30 minutos. Mas, nesses instantes finais do nosso programa, eu quero convidar você, que é cristão, para que juntos continuemos orando intercessoriamente por Jerusalém, pelo Estado de Israel. Como eu tenho falado aqui, Israel, quando ataca, é em legítima defesa, pois se Israel não fizer um contra-ataque, com certeza será aniquilada, será destruída. E lá no Salmo 122, o Senhor nos convoca, o Senhor nos convida para que nós oremos, para que haja paz em Jerusalém, principalmente naquela região do Oriente Médio,
Os países árabes agora também estão sendo atacados pelo Irã. E isso pode gerar uma guerra, um conflito mundial. Por isso, eu convido você para que juntos agora levantemos um clamor a Deus, intercedendo para que haja paz em Jerusalém, para que haja paz naquela região do Oriente Médio. Pai, nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento ao trono da graça, para que o Senhor contemple aquela região do Oriente Médio, principalmente Jerusalém, o Estado de Israel, este povo que se chama pelo teu nome, este povo que o Senhor fez um pacto, um concerto, uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Por isso intercedemos por toda a nação e por todo o Estado de Israel. Abençoe o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E pedimos, ó Deus, por todo o exército do Estado de Israel que está lutando pela sua sobrevivência. Portanto, ouve o nosso clamor. Detenha, Senhor, as forças e as potestades do mal. Em nome de Jesus, repreende toda a força e toda a região, Senhor, que está em conflito. Detenha em nome de Jesus. Essa é a oração que nós te fazemos, hoje e sempre. Amém. Portanto, continuemos orando para que Deus tenha misericórdia, principalmente de Jerusalém, ali do Estado de Israel. Quero deixá-los agora mais uma vez com o conjunto coral direto lá de Jerusalém, do Jardim da Tumba. Este coral que nós temos apresentado aqui em nosso programa, uma das integrantes, a irmã Késia, faz parte deste coral. Portanto, deleite-se com esta música nesses instantes finais do nosso programa. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.